Oi, gente! Nesse vídeo, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de estruturas organizacionais. Quando o assunto, então, é estrutura organizacional, nós podemos pensar em dois tipos de estruturas, a estrutura física e a estrutura hierárquica. A estrutura física é formada pelo prédio e os demais objetos que são utilizados na execução das atividades da empresa. Mesas, computadores, divisórias, tudo o que é físico, certo? E a estrutura hierárquica é muito mais abrangente e possui possibilidades muito maiores. Então, cada gestor defende uma ou outra forma de estrutura organizacional. E agora nós vamos ver alguns dos principais tipos de estruturas, né, que são encontradas nas organizações industriais. Primeiramente, então, a estrutura linear. Essa estrutura aqui é o tipo mais básico que existe. É uma estrutura em linhas de operações, possui relação comando-subordinação. As atividades de execução são separadas das atividades de decisão e conduz à autoridade total do chefe sobre o trabalho. Ou seja, vocês podem ver aqui, em A, né, nessa figura aí, é o chefe, né? O chefe, então, ele vai mandar em B e em C, que sucessivamente vai mandar no D, no E e no F, e o C no G, no H e no I. Ou seja, total autoridade é concebida ao chefe, que no caso dessa figura aqui é o A. Outro tipo de estrutura que é muito comum é a linear staff. A linear staff é um modelo de estrutura muito parecido com o anteriormente, né? O que a gente viu que é a estrutura linear, só que ela tem um órgão staff, né? Um órgão ou uma pessoa staff. O que seria essa pessoa staff? É um apoio, né? Uma pessoa, um consultor. Ele pode dar apoio, consultoria, recomendações para determinada área dentro de uma empresa, tá? Esse staff, ele deve ser independente do restante da empresa, né? Então, ele só vai dar a sua opinião, né? Ele tem liberdade de opinião, mas ele só vai entrar como uma assessoria mesmo. Ele não faz parte da estrutura em si. A gente pode observar aqui na figura, então, a mesma figura anterior com a adição das unidades especiais, né, que é o órgão ou a pessoa staff. No caso aqui, nós temos em J, em K e em L. Então, as ligações com linhas verticais são os órgãos de execução, que está em linha com os demais, né? Então, esses aqui são os órgãos de execução. E as linhas horizontais aqui, que é o K, J e L, são os órgãos, né, staff, que são de aconselhamento, não tem poder de mando, né, de comando dentro da empresa. Ele apenas assiste e indica o que for solicitado. Outro tipo de estrutura, que é muito utilizada também, é a estrutura funcional. Na estrutura funcional, temos um chefe para cada função, de modo que os subalternos exercem mais de uma função. Então, eles ficam sob o comando de mais de um chefe. Eu vou mostrar no próximo slide a figura para vocês, eu explico melhor. Mas, geralmente, a estrutura funcional organiza-se segundo dois tipos de recursos técnicos, né? Os objetivos são a longo prazo, a necessidade básica é a especialização. A organização se divide em diferentes funções, como produção, finanças, recursos humanos e marketing, né? Tudo bem dividido de acordo com a função de cada um. E todos os níveis de execução se subordinam funcionalmente aos seus correspondentes níveis de comando.
Por exemplo, vamos explicar melhor aqui com a figura. Nós temos aqui o diretor de uma empresa, né, nessa figura, e temos a função A, função B e função C. Aqui nós temos, por exemplo, o subalterno, um subalterno com duas funções, então ele obedece, né? Ele tem a função A e ele tem a função B, então ele obedece o gestor, tanto da função A quanto da função B, tá? Aqui, nesse outro exemplo, aqui do meio, nós podemos ver um subalterno, né, um funcionário com três funções. Então, como que funciona? Ele tem três funções, ele obedece a função A, a função B e a função C, e ele tem, então, comando a partir de três chefes, o chefe da função A, o chefe da função B e o chefe da função C. Outro tipo de estrutura é a estrutura por projetos. Nesse tipo de estrutura, todos os recursos são necessários, são utilizados para levar a um objetivo de um projeto, um projeto separado. Então, dentro de uma organização, formam-se unidades independentes. Cada uma é dirigida por um gerente. E aí, a este gerente é conferida plena autoridade sobre o projeto. Ele pode utilizar recursos humanos, materiais existentes ou adquiridos fora da organização. Com relação à estrutura com colegiados, são criados colegiados ou comitês à medida que a complexidade de um problema de uma indústria ou de uma organização aumenta, exigindo, então, soluções criativas ou negociadas. Ou seja, esse comitê, que é criado na medida que é necessário, é um grupo que se reúne para resolver os problemas que vão surgindo. E esses colegiados, eles podem ser permanentes ou ad hoc. O que é o ad hoc? Para determinada finalidade. Se eu estou com um problema na minha empresa, neste momento, e eu preciso resolver um problema que não tem ligação geral com o que sempre acontece, não são problemas diários, enfim. Aconteceu algum problema muito excepcional. Vamos criar, então, um colegiado para este tipo de problema, para resolver isso. Isso é vantajoso porque não tem-se um grande impacto no modelo inicial da organização. Outro tipo de estrutura é a matricial. Esse tipo de estrutura é multidimensional. Então, ele possui como funções maximizar as virtudes e minimizar os defeitos de todas as estruturas anteriores. Então, esse tipo de estrutura ele combina uma estrutura vertical funcional com uma estrutura sobreposta a ela, que é a estrutura de projetos. Na estrutura matricial, as unidades de trabalho são os projetos. Então, os órgãos permanentes, que são os funcionais, atuam como prestadores de serviços nos projetos. E a organização de cada projeto é temporária, possuindo, então, uma maior versatilidade e otimização de recursos humanos. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um esquema que fica mais fácil para a gente conseguir entender como funciona a estrutura matricial. Essa estrutura é muito utilizada porque ela conta com uma flexibilidade muito grande, né? Então, por exemplo, aqui nós temos diretoria, o departamento A e o departamento B. O departamento A em A1, A2 e A3, o departamento B em B1, B2 e B3. Essa seria, então, a estrutura funcional, né, da empresa. E essa estrutura funcional aqui, ela vai, então, o quê? Ela vai garantir todos os recursos necessários para que os projetos, aqui projeto A, B e C, sejam elaborados, sejam cumpridos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui qualquer uma das linhas, nós podemos ver aqui, o departamento B2, todos estão interligados
para fazer, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, em B2 nós temos que esse funcionário, esse departamento, essa pessoa que trabalha para esse determinado setor aqui, ele está interligado a todos os outros setores, ao B3, ao B2, ao B1, ao A3, ao A1, para o projeto A, como por exemplo, né? Ou então ele poderia, aqui a gente pode ver em A3, por exemplo, em A3 esse setor está direcionando recursos apenas para o projeto A e para o projeto C diretamente, né? Então, assim, são diversos departamentos, né, dentro de uma empresa que vão fazer com que essa estrutura, né, toda a estrutura da empresa esteja voltada a atender esses projetos. Aqui nós vamos ver outro exemplo, então, de estrutura matricial. Vamos lá. Aqui nós temos uma companhia universal, com divisão automobilística, uma divisão de produtos elétricos, uma divisão aeroespacial e uma divisão de produtos químicos. Dentro da divisão aeroespacial temos a alocação de recursos e ligação em mercado. Tá? Vamos colocar aqui, essa é uma estrutura muito grande, então a gente vai focar só nessa parte da divisão aeroespacial. Tá? Essa divisão, então, dentro de uma companhia universal, ela faz o quê? Ela tem os setores de produção, de engenharia, de materiais, de pessoal de segurança, de contabilidade e controle. Então, a gente pode ver aqui que temos projeto A, B e C e todos os grupos de trabalho. Vamos supor que dentro desses grupos vocês estão inseridos, tem os funcionários dentro desses grupos. Cada grupo é responsável por uma tarefa, né? Esses materiais, por exemplo, aqui que são fornecidos pela divisão aeroespacial, esse primeiro grupo aqui vai utilizar esses materiais para que o projeto seja elaborado. O que é importante a gente entender dessa estrutura matricial? É uma estrutura bem complexa, né? Mas é uma estrutura que funciona muito bem também dentro de uma organização industrial. Então, é importante a gente ver que vários setores, né, dentro de uma empresa, eles vão trabalhar de forma a realizar os projetos. Vamos supor, o projeto A é o desenvolvimento de um novo produto. O projeto B é a linha de produção normal. O projeto C é a redução por exemplo, de custos, né? Tentativa de redução de custos, melhorias no processo. Então, todos esses grupos, né? Todos esses setores dentro desse tipo de indústria, aqui nesse caso, estão trabalhando a fim de realizar os objetivos desses projetos que são propostos. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre os tipos de estruturas organizacionais era isso. Existem esses diversos tipos, existem outros, eu mostrei para vocês apenas os que são mais utilizados dentro das organizações industriais. Pensem aí um pouco qual tipo de estrutura organizacional da empresa que vocês estão trabalhando. Pensem o que vocês acham, depois a gente conversa melhor sobre isso, mas vão pensando de acordo com o que vocês observam, com as funções que vocês têm. Eu sei que vocês não têm, muitas vezes, uma função bem definida, vocês podem trabalhar em várias coisas, mas o que vocês observam, em geral, dentro da empresa que vocês trabalham. Tudo bem? É isso aí, gente. Bons estudos!